Na noite de 26 de agosto, diante das câmeras da TV Globo, Renan Santos, candidato do partido Missão à presidência da República, repetiu uma frase que já havia pronunciado em outros palanques e que desta vez atravessou o horário nobre da falida televisão aberta. As nações mais poderosas do mundo dispõem de armas nucleares e elas se fazem respeitadas por causa disso, afirmou Renan Santos. E em seguida foi além. Disse que se o Brasil quiser sentar à mesa com Estados Unidos, China, Índia e Rússia, precisará de soberania sobre o próprio território, soberania militar e terá de discutir bombas atômicas. E ele afirmou que essa capacidade não seria para arrumar briga, segundo ele, mas para deixar de ser o eterno Zé Carioca e proteger riquezas que o mundo, em sua avaliação, olhará com cobiça. O mesmo candidato admitiu que o Brasil não tem condição técnica de produzir uma arma nuclear nos próximos 10 anos e que não precisava de estudo científico para defender a tese. Bastavam, nas palavras dele, dados da realidade. Cogitou também deixar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o mesmo pacto do qual a Coreia do Norte se retirou. O discurso do candidato parte de uma leitura realista. O Brasil está fraco por dentro e exposto por fora. É preciso ser muito maduro bastante para tratar sobre este assunto e entender o real cenário internacional. No começo deste ano, 9 países reuniam cerca de 12.187 ogivas nucleares. Dessas, 9.745 estavam em estoques militares utilizáveis. Mais de 4.000 já estavam implantadas em mísseis, aviões e submarinos. Cerca de 2.100 a 2.200 permaneciam em alerta elevado, prontas para disparo quase imediato. Estados Unidos e Rússia ainda concentram a maior parte desse arsenal, perto de 83% das ogivas disponíveis para uso. O número global de armas aposentadas continua caindo, mas isso não é desarmamento, é descarte do que já saiu de serviço. O que está em estoque operacional só cresce pelo 9º ano seguido. A China é o caso mais visível aqui. Em 2025, o autoritarismo chinês obteve um arsenal estimado em cerca de 600 ogivas e que subiu rapidamente para até 620 ogivas. Pequim constrói campos e silos no norte do país, moderniza mísseis e apresenta novos sistemas em paradas militares. A Índia e o Paquistão seguem ampliando esses estoques e vetores de longo alcance. A Coreia do Norte, segundo estimativas do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz Estocolmo, já teria cerca de 60 ogivas montadas e material físsil para dezenas a mais. Em fevereiro deste ano, o último tratado que ainda limitava os arsenais estratégicos entre as duas grandes potências, Estados Unidos e Rússia, o New START, expirou sem ter um sucessor. Pela primeira vez em décadas, as duas maiores potências voltaram a operar sem teto formal. A França então anunciou aumento de seu estoque. O Reino Unido reforçou investimentos. O padrão não é o da Guerra Fria em volume, é o de uma corrida mais lenta, mais dispersa e mais difícil de conter. E é aqui que entra o Brasil. O território brasileiro é o 5º maior do planeta. A Amazônia concentra a maior floresta tropical contínua do mundo e uma parcela decisiva da água doce superficial disponível. O país está entre os maiores produtores globais de alimentos, detém a quase totalidade da produção mundial de nióbio, metal essencial para ligas de alta resistência usadas em motores, turbinas e sistemas de defesa de alta tecnologia. As reservas de terras raras, mesmo com revisões técnicas da Agência Nacional de Mineração, colocam o Brasil em 2º lugar no mundo, atrás apenas da China. Se quer assistir esta análise completa e ter acesso a conteúdos somente para membros, clique aqui neste botão de Seja Membro, que aparece logo abaixo do vídeo. Há um dado muito importante aqui.
há urânio suficiente para figurar o Brasil entre os 10 maiores detentores conhecidos do minério, com cerca de 295 mil toneladas já identificadas e potencial adicional ainda não confirmado. Petróleo no pré-sal, biodiversidade, litoral de mais de 7 mil quilômetros e uma zona econômica exclusiva que se estende pelo Atlântico Sul complementam um inventário que poucos estados reúnem ao mesmo tempo. Renan Santos apelou exatamente a isso. Falou em terras raras, alimentos e energia. Disse que o mundo vai olhar para o Brasil com cobiça e que armas nucleares dariam poder de dissuasão para que as nossas riquezas sejam respeitadas. A lógica aqui é antiga e já tratamos sobre isso aqui no canal. Fomos perseguidos e achincalhados. Quem tem o que todos querem e não tem como impor custo a uma agressão depende da boa vontade alheia. A dúvida é se a bomba resolve esse problema ou se apenas troca um risco por outro. O Brasil já andou perto dessa escolha. Durante o regime militar, existiu o chamado Programa Nuclear Paralelo. A Marinha do Brasil desenvolveu ultracentrífugas avançadas para enriquecer urânio. A Força Aérea pesquisou explosivos nucleares ditos de fins pacíficos. Já na Serra do Cachimbo, no sul do Pará, foi aberto um poço de cerca de 320 metros, compatível com uma estrutura de um teste subterrâneo. Só que em setembro de 1990, o então presidente brasileiro Fernando Collor foi até o local e jogou cal no fosso, em gesto público de encerramento do programa. Em 1998, o país aderiu ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. Antes disso, já havia assinado o Tratado de Tlatelolco, que estabelece a América Latina e o Caribe como zona livre de armas nucleares. A Constituição de 1988, no artigo 21, pelo inciso 23, é explícita. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso. Isso não significa que o Brasil tenha abandonado o átomo. Significa que o escolheu para outra função. O país domina o ciclo do combustível em grau relevante, opera usinas em Angra e constrói, com atraso crônico, o submarino de propulsão nuclear Álvaro Alberto. Ainda assim, a tecnologia de enriquecimento é a mesma fronteira que separa um programa civil de um programa militar. Para que as falas de Renan Santos se tornassem política de Estado, o caminho seria longo e caro. Primeiro, uma emenda constitucional, sem alterar o artigo que restringe o átomo a fins pacíficos. Qualquer artefato bélico nasceria então ilegal. Depois, a denúncia ou a saída de tratados. O TNP permite então a sua retirada, mas o precedente mais citado é o da Coreia do Norte, que ficou isolada, sancionada e tratada como ameaça permanente do mundo. O Brasil também precisaria romper ou reinterpretar o regime de Tlatelolco e o sistema de salvaguardas diretamente com a Argentina. Sair do TNP costuma cortar acesso à tecnologia, combustível, financiamento e cooperação científica. Haveria custo militar, seria preciso tecnologia de miniaturização de ogiva ou míssil de alcance adequado, plataforma aérea ou submarino, capaz de sobreviver a um primeiro ataque, comando e controle à prova de pane, inteligência e doutrina de emprego. Haveria custo político interno. O Congresso, as Forças Armadas, a comunidade científica e a opinião pública teriam de sustentar um projeto de décadas, sob sanção e vigilância internacional. Sobre isso, o próprio candidato Renan Santos reconheceu o horizonte, não nesta década, e eu arrisco aqui, talvez em 30 anos. Para assistir essa análise completa e ter acesso a conteúdos exclusivos que não são liberados para o público, venha fazer parte da família do Área Militar. Basta clicar aqui nesse botão de Seja Membro. Agora quero saber a sua opinião. Você acredita que o Brasil precisa de armas nucleares para ser respeitado e proteger o que tem? Ou essa é uma resposta do século passado para um país que ainda não resolveu sequer o controle do próprio território?
Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva e ative as notificações.